Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, oh, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 Jesus. Boa noite, meus irmãos. Como vocês estão? Espero que estejam bem, com muita saúde, se cuidando. E estou com muita saudade de partilhar o momento de culto com cada um de vocês. Hoje eu queria ler um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 8 e 9. Esse texto tem falado muito ao meu coração
e eu acredito que também vai falar o coração de vocês, pois nós temos vivido com o nosso coração cheio de preocupações nesse momento, preocupações com relação ao nosso futuro, preocupações com relação à saúde, preocupações com relação ao nosso país. Então, vamos ler juntos esse texto. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Então, que nesse momento difícil a gente possa ocupar o nosso coração com esses pensamentos. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por esse momento de culto, obrigado por cada um que está presente aqui, mesmo que à distância, Senhor. A gente quer colocar o nosso coração diante de Ti, a gente quer colocar o nosso país diante do Senhor e todas as preocupações que rondam o nosso coração, Deus. Que nesse momento a gente possa deixar de lado as nossas preocupações e cultuar o Teu nome, que nós possamos Te louvar e ouvir também, Senhor, a Tua mensagem para nós nessa noite. Cuida de cada um da nossa igreja, cada um que está assistindo esse culto, e que o Senhor esteja nos protegendo nesse momento tão difícil, a cada um dos nossos familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho também, Deus. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Inclina os teus ouvidos pra mim, meu Deus. Eu oro com suspiros, palavra já esgotei. Retenho a esperança em Ti, meu Deus, e na misericórdia que eu nunca esgotarei. Minha dor, meus sofrimentos, sei hão de ter solução. Minha culpa, meus pecados jamais nos separarão. Sustenta os meus passos no Teu querer, desfaz os embaraços com Teu poder, refaz os meus cenários com Tuas mãos, que nasça nos meus lábios uma canção. Sustenta os meus passos no Teu querer, desfaz os embaraços com Teu poder, refaz os meus cenários com Tuas mãos, que nasça nos meus lábios uma canção.
Senhor, quão pequeno eu sou, minhas aflições tentam me derrubar, mas pelo teu grande amor, prosseguindo eu vou. Pai, tu tens o controle de tudo em tuas mãos, em ti eu quero me refugiar, descansar em teus braços. Tudo vai passar, mas o Senhor para sempre permanecerá. Sei que podes me ajudar, tens a solução pro meu caminhar. Pai, tu tens o controle de tudo em tuas mãos, em ti eu quero me refugiar, descansar em teus braços. Pai, tu tens o controle de tudo em tuas mãos, em ti eu quero me refugiar, descansar em teus braços. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, não tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E
espalha, barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é a luz do mundo. Água viva, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Olá, pessoal da Vila Gui. Aqui é a Fabi. Tudo bem com vocês? Bom, domingo passado demos uma paradinha na história de Paulo porque foi um dia muito especial, Dia dos Pais. Agora, vamos voltar a falar sobre ele? A Carla falou sobre a gratidão de Paulo a Deus pelas pessoas que continuavam a levar a boa notícia da salvação fora da prisão, enquanto ele estava preso. A Lorena contou para vocês a gratidão de Paulo por seus amigos que tanto amava, pelas pessoas que cuidavam dele com muito amor. Hoje vou trazer uma palavra de Paulo de exortação. Vocês sabem o que significa? Quer dizer encorajar, te dar coragem. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 9. Paulo disse: tenham alegria em Deus, não se preocupem com nada, nadinha, e em todas as suas orações, peçam a Deus o que vocês precisarem. Pois é, crianças, Ele quer escutar da sua boca tudo o que está sentindo, seja tristeza, alegria, ansiedade, preocupação. E sempre orem com o coração agradecido a Ele, porque logo em seguida a paz de Deus que ninguém mesmo consegue explicar vai proteger, cuidar, tomar conta do seu coração, do seu pensamento, pois vocês estão unidos com Jesus. Então, galerinha, tenham pensamentos bons, verdadeiros, corretos e agradáveis. Bora falar do amor de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem? Beijos e até o próximo domingo! Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim.
sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá estudar o Apocalipse? Esse é o 10º sermão. Nós já estamos caminhando para as últimas sessões do livro do Apocalipse. Nós temos esse domingo e os próximos 2 domingos para pensarmos sobre esta carta e assim, no final de agosto, a gente encerra esse assunto que foi tão abençoador e tão importante para o meu coração. Eu espero que tenha sido para o seu também. Hoje eu quero fazer o seguinte com você, a seguinte dinâmica para a gente estudar esse livro. Nós vamos ter 3 aulas em um sermão. Então, serão 3 aulas de mais ou menos uns 20 minutos, 15 minutos cada uma, e assim a gente vai estudar uma parte muito importante do livro do Apocalipse, que é o capítulo 20. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Vamos para a primeira aula? A primeira aula é a gente falar um pouquinho sobre o que é o livro do Apocalipse, ou melhor, a gente se lembrar. O livro do Apocalipse é uma carta escrita pelo apóstolo João,
que está preso na ilha de Patmos, dirigida às igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas na Ásia Menor, na qual João, antes de ser preso, funcionava como um estilo de bispo, que cuidava dessa região toda, ministrando ao coração daquelas pessoas a palavra de Deus, ensinando quais são os caminhos, entregando e praticando os sacramentos. Bem, João está preso e ele deseja estar com aquelas pessoas. Epístola, carta, naquele tempo, era a concretude da realização desse desejo. Eu quero estar presente mesmo estando ausente. Hoje a gente tem uma série de tecnologias na qual a nossa presença se dá a gente estando ausente. Por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, uma ligação, uma videoconferência. São todas possibilidades de estarmos presentes mesmo ausentes. Vocês devem estar experimentando isso aí na sua casa quando você precisa estar presente no seu escritório. Bem, João quer estar presente nas igrejas, estando preso. O que ele usa de recurso? A carta. Veja, este é um recurso muito utilizado no Novo Testamento. Paulo, plantador de igreja, caminhou por todo o mundo conhecido, saindo ali de Antioquia e chegando até quase a Espanha. Ele passava por essas cidades e plantava e acabava plantando igrejas. Bem, ele sabia que aquelas igrejas precisavam de um apoio pastoral, de um apoio apostólico, e então Paulo enviava cartas àquelas pessoas, incentivando aos acertos, corrigindo os erros e trazendo a concretude das doutrinas da religião cristã. Mas epístola ou carta, também no Novo Testamento, funciona como uma autoridade apostólica. Eu não sei se você já se perguntou por que é que nas igrejas reformadas, presbiterianas, na qual a gente faz parte, nós não temos apóstolo. Simples, porque para nós, um apóstolo tem autoridade suprema sobre a vida da igreja. Um apóstolo, ele ensina doutrinas, ele traz ensinamentos novos para nós. Veja, os apóstolos de Jesus precisavam estabelecer a doutrina cristã. E o que eles fazem? Eles caminham pelo mundo ensinando essa doutrina através dos seus discursos, através das suas escolas e através dos seus textos que foram preservados. Uma das coisas que nós presbiterianos acreditamos é que a nossa igreja está estabelecida no ensino dos apóstolos. Assim sendo, esses apóstolos que ensinaram aquelas igrejas do primeiro século, ensinam-nos até hoje com autoridade. Por exemplo, é nos ensinos dos apóstolos que a gente tem a doutrina da Trindade, é nos ensinos dos apóstolos que a gente tem a doutrina, por exemplo, da eleição, é nos ensinos dos apóstolos que a gente tem a doutrina da igreja, a eclesiologia. Se nós tivéssemos apóstolos hoje na igreja, estes sujeitos teriam autoridade suprema. Você percebe como esse título foi perdendo a sua noção ao longo do tempo, ao longo da história. E hoje, quando alguém se diz apóstolo, é porque ele quer ter uma autoridade suprema sobre a comunidade na qual ele lidera. Aqui na Igreja Presbiteriana, o meu ensino como pastor de vocês pode e deve ser questionado. Não por aquilo que você acha, não por aquilo que você pensa e nem por aquilo que você ouviu falar, mas deve ser questionado, deve levantar-se perguntas sobre o que eu faço e falo a partir dos ensinos bíblicos. E se eu ensinar algo para você que não estiver na Bíblia, eu sou passivo de questionamento, um apóstolo não. Então uma carta no Novo Testamento tem essa autoridade, ela é um movimento na qual nós entendemos como palavra de Deus. Apocalipse
é um texto apostólico que fundamenta a igreja cristã ao longo dos séculos. E por isso que a gente olha para o livro do Apocalipse e a gente diz, aí está a palavra de Deus para nós. Mas também uma carta quer trazer uma solução para um problema prático. Então, neste contexto que a gente está falando de Apocalipse, essas igrejas estão sofrendo perseguição, morte, perdas, e os membros dessas igrejas estão se perguntando se vale a pena ser um cristão ou não. Quem é o Senhor da história? Por que que crianças estão morrendo? Por que que estão matando os nossos idosos? Por que estamos perdendo os bens sendo um cristão? E então João, querendo responder a essas pessoas, escreve o livro ou a carta do Apocalipse, mostrando para aquelas pessoas um cuidado pastoral sobre a vida deles. Você percebe que não é um livro de especulação? Você percebe que Apocalipse não é um livro para você ficar tentando encontrar movimentos na qual a escatologia possa ser explicada? Porque tem gente que lê o livro do Apocalipse ou a carta do Apocalipse e fica pensando quem é o anticristo, quem são as bestas, o número 666 significa o quê, quem é o grande dragão. Não, Apocalipse não foi escrito para esse movimento especulativo. É um texto escrito para confortar, corrigir e incentivar o coração dos seus leitores que estão passando por sofrimento na história. Por isso também que eu preciso apresentar para você, ou relembrar a você, o que é uma linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica significa revelação. Mostrar algo para nós que nós ou nos esquecemos ou nós não sabíamos. É como se nós levantássemos o véu de uma sala que está escondida, na porta dessa sala tem um véu, nós tirássemos esse véu e conseguíssemos ver com mais amplitude a verdadeira história. João quer mostrar para aquelas pessoas que estão sofrendo que a realidade última não é essa que nós estamos vivendo. Apesar dessa realidade ser algo que nós devemos aproveitar, viver, ter prazer nela, é bem verdade que essa realidade traz lutas e dificuldades. É bem verdade que nessa realidade há desencontros. Mas essa realidade não é a última realidade. Existe a eternidade. A história não se resume a esse tempo que nós cronologicamente marcamos. Na verdade, a grande história é a história que está lá nos céus, sendo escrita, sendo desenvolvida, planejada e criada pelo Senhor. Então João escreve essa carta, mostrando para aquelas pessoas quem é de verdade a autoridade suprema. Não César, mas Jesus Cristo. Lembrando que essa carta está sendo escrita num contexto de opressão. Roma oprimia os cristãos, então a sua linguagem precisa ser uma linguagem simbólica e subversiva. Subversiva, mostrando que Roma está errada, que o imperador romano não tem palavra final. E simbólica, usando símbolos e imagens na qual João conhece e que os primeiros leitores conseguem decodificar, mas que ao passar pela censura de Roma, essa mensagem não era percebida. Imagina um soldado romano lendo que Roma é a grande Babilônia e a Babilônia vai cair e ser destruída. Ele não ia deixar essa carta ser produzida. Aqui está algumas dificuldades que a gente tem para entender o livro do Apocalipse. Às vezes a gente não tem esses pressupostos na qual a gente consegue entender este simbolismo usado, e aí a gente fica especulando. Imagine uma notícia de jornal do começo dos anos 90, que diz assim: Ayrton Senna é o Pelé do automobilismo. Você que está me ouvindo entendeu o que significa essa manchete. Porque você não viveu talvez os anos 70. Se viveu,
mais fácil de entender ainda. Eu não vi o Pelé jogar bola, mas eu sei das histórias do Pelé porque o meu pai, próximo a mim, me conta. Eu vi o Ayrton Senna pilotar numa Fórmula 1 e eu vi o campeonato, eu torci pelo Ayrton Senna. Daqui 30 anos, se alguém pegar essa manchete de jornal e ler Ayrton Senna é o Pelé da Fórmula 1, ele também vai provavelmente conseguir entender o que significa essa mensagem, porque ele está muito próximo do contexto em que esse fato ocorreu. Mas imagine esse jornal sendo lido daqui 2.000 anos, 3.000 anos, que talvez não exista mais futebol, que talvez não exista mais Fórmula 1. E ele lê essa notícia, ele não sabe o que é Fórmula 1, ele não sabe quem foi Ayrton Senna e ele não sabe quem é Pelé. Ele não vai conseguir entender. E aí, se ele quiser entender essa manchete a partir dos seus pressupostos, lá no ano, daqui 2.000 anos, daqui 3.000 anos, ele não vai conseguir desenvolver qualquer raciocínio lógico sobre esse contexto, ou sobre essa manchete. Assim acontece com a gente com o livro do Apocalipse. Se a gente não tiver a mentalidade, os pressupostos dos primeiros leitores, é vão, é inútil, é especulativo tentar encontrar qualquer solução para esse texto a partir de nós. Então, aí tem gente dizendo que a besta é o Donald Trump, é a China, é o comunismo, é o capitalismo, que o anticristo é qualquer figura religiosa que apareça por aí. Não dá, não dá. Mas, Ale, o livro do Apocalipse não é uma figura de linguagem, um texto usado como profecia? É também. Só que a gente pensa que profecia tem a ver com coisas do futuro. E não é. Profecia tem a ver com os seus leitores. Este livro fez sentido para aqueles seus primeiros leitores, não pensando que daqui 2, 3, 4.000 anos Jesus vai voltar. Esse texto fez sentido para eles lá que estavam sofrendo perseguição no Império Romano. E aí esse texto tem múltiplos cumprimentos ao longo da história. Abençoou a vida daquelas pessoas lá no passado, abençoa as nossas vidas aqui e abençoará a vida das pessoas no futuro. Ele vai se cumprindo ao longo da história. Mas também a ideia do Apocalipse tem a ver com esse caráter velado na qual a gente precisa ter muita atenção e um sopro especial do Espírito para revelar para nós realidades então ocultas. É nessa perspectiva que o livro do Apocalipse nos fala da pregação do Evangelho, dos maus que perseguem a igreja, até que haverá o dia da intervenção de Deus na história, eliminando esses maus. A igreja do primeiro século pregou o Evangelho, foi perseguida, Roma foi eliminada. Ao longo da história, a igreja pregou o Evangelho, por exemplo, os muçulmanos vieram e perseguiram a igreja, Deus fez a igreja vitoriosa, ela continua ativa. A igreja pregou o Evangelho, o comunismo perseguiu a igreja e os países comunistas caíram e a igreja continuou pregando o Evangelho. A igreja pregou o Evangelho, o capitalismo está aí para sufocar essa mensagem, mas a igreja continua anunciando que Jesus é a única solução e o único caminho. Mas haverá um dia também em que todo esse movimento de pregação do Evangelho e opressão receberão as últimas ações de Deus, que é a volta definitiva de Jesus. E aqui nós vamos para a segunda aula. E a segunda aula é sobre esse dia final, que na Bíblia às vezes é chamado de Dia do Senhor. Para eu tentar explicar isso para você, eu preciso mostrar esse gráfico, na qual você vai entender melhor como é que os israelitas do Antigo Testamento, antes de Jesus, entendiam a vinda do dia do Senhor.
O que eles diziam? Nós estamos passando por injustiça, a morte na nossa história, há pessoas más se levantando contra nós, nos oprimindo e nos fazendo mal, a imoralidade está aí presente, e então nós, como povo de Deus, vamos reagir da forma correta. Nos ajoelhamos e colocamos essas coisas diante de Deus. Deus ouve a nossa oração lá dos céus e desce para intervir na história através da figura do Messias. Aqui começa a diferença entre o judaísmo e o cristianismo, porque o judaísmo acredita que quando o Messias descer, quando o Messias chegar na história, todos os inimigos do povo de Deus serão destruídos, aqueles que estão presos serão libertos, não haverá mais opressão e finalmente haverá o reino desse Messias que se confundirá com um grande império israelita por todo o mundo, na qual todos os povos e todas as nações deverão convergir para o trono na qual o Messias vai se sentar, que será estabelecido na cidade de Jerusalém. Assim pensa um israelita. E quando Jesus vem, e nascido da Virgem, e caminha pelas ruas da Palestina, era essa a perspectiva que os judeus tinham a respeito da chegada do Messias. Ele vai nos libertar dos nossos inimigos, ele vai acabar com toda a opressão e vai vencer os romanos, que era o império que oprimia o povo judeu naquele tempo, e vai estabelecer um trono em Jerusalém e governar o mundo inteiro com justiça a partir da cidade de Jerusalém, e Israel será a nação mais importante do mundo. Com essa perspectiva, Jesus entra numa sinagoga, um local de ensino. E nesse local de ensino, veja o que Jesus faz. Esse texto está registrado lá em Lucas capítulo 4. Acompanhe a leitura. Ele foi a Nazaré. Nazaré é a cidade na qual ele cresceu. Aquelas pessoas que estão na sinagoga eram amigas de Jesus, eram conhecidas de Jesus, onde ele havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdades aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse é o texto que Jesus lê lá do profeta Isaías. E esse texto é um texto prometia uma profecia a respeito da vinda no Messias. E aí Jesus faz o sermão talvez mais rápido do mundo. Ele devolve o livro e diz assim: hoje se cumpriu essa profecia. E se senta. O texto diz que as pessoas ficaram revoltadas com isso e começaram a perseguir Jesus a ponto dele ter que fugir de Nazaré. A pergunta que a gente faz é: por que as pessoas ficaram bravas com Jesus quando ele disse que ele era o Messias? Alguém pode dizer: porque isso é heresia, porque isso é blasfêmia. Não. Sabe por que aquelas pessoas ficaram bravas? Deixa eu ler Isaías 61 para você. Eu li Lucas capítulo 4 citando Isaías 61. Vamos lá para Isaías 61. O texto diz: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, Ele me enviou para cuidar os que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o ano da bondade do Senhor. E Isaías diz: o dia da vingança do nosso Deus. Jesus omite esse trecho. O dia da vingança do nosso Deus. Porque um judeu acreditava que a vinda do Messias significava o dia da vingança do Senhor. Ale, quer dizer então que Isaías errou
e Jesus omitiu essa informação, corrigindo Isaías? Não. É porque Jesus queria mostrar que a primeira vinda do Messias não tem a ver com juízo, mas tem a ver com graça. E então, para nós cristãos, aquele movimento de liberdade funciona como está nesse gráfico. A gente tem a injustiça, a opressão e a imoralidade. A gente se ajoelha e faz oração. Deus responde enviando o Messias. Só que o Messias não vem vingar. Segundo Isaías, o Messias vem pregar as boas novas, o Evangelho, isto é, eu vou morrer na cruz por vocês. Ele vem anunciar a graça, não há nada que vocês façam para merecer a salvação. A salvação é um movimento de presente, sem pagar nada, sem merecimento, da parte de Deus na direção de vocês, e proclamar liberdade a todos aqueles que estão cativos pelo pecado. E Jesus então morre na cruz. Ele ressuscita, é levado aos céus. E quando ele é levado aos céus, ele dá uma missão aos seus discípulos para que eles preguem o Evangelho. Mas a Trindade Santa sabe que a igreja só vai existir se o Espírito Santo estiver com ela. E então o Espírito Santo desce. E a igreja então, com toda a autoridade, está em missão, pregando o Evangelho, anunciando a graça e proclamando a liberdade. E quando percebe a opressão no mundo, a igreja se coloca de joelhos e começa a orar. A partir do momento da descida do Espírito Santo até a segunda vinda de Jesus, esse período nós chamamos de últimos tempos. E é nesse período que a igreja experimenta tudo aquilo que Apocalipse diz que ela irá experimentar. Não é um evento futuro somente, é um evento que aconteceu no passado e tem acontecido no presente, na qual a gente prega essas coisas, a mensagem do Evangelho, anunciamos a libertação, anunciamos a graça de Deus. Somos perseguidos e Deus cuida de nós. A gente chama isso de escatologia realizada. A escatologia, que significa o estudo das últimas coisas, não é um evento futuro, mas é um evento presente na história da igreja nesses 2000 anos. E aí você então me pergunta, Alê, quando é que Isaías 61, quando diz o dia da vingança de Deus, vai acontecer? Vai acontecer em Apocalipse 20, quando todos os inimigos de Deus serão aniquilados, serão derrotados. Mas quando que isso acontece? Vamos para a terceira aula. Nessa terceira aula, eu quero mostrar para você o dia da vitória do nosso Deus. Ou usando o termo de Isaías 61, o dia da vingança do nosso Deus. Veja só como começa esse texto. E aqui ele já descreve a primeira vitória final e contundente, ou a primeira vitória importante de Jesus. Que ela não vai acontecer no futuro, ela aconteceu no passado, lá na cruz. Quando Jesus morre, um dos nossos inimigos é morto, ou melhor, é preso. Veja só o que diz o versículo 1 ao versículo 3. João vê descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Esse texto mostra para nós um evento que aconteceu no passado. Apocalipse 13 já havia descrito essa derrota da antiga serpente, Satanás. Lembra-se?
lá quando a gente pensou um pouquinho sobre Apocalipse 13, essa vitória da cruz impediu que Satanás se levantasse contra a igreja e impedisse a pregação do Evangelho. Mas, Ale, Satanás não está fazendo mal por aí? Está, mas esse texto diz que ele está impedido de se levantar contra a pregação do Evangelho. Veja, o versículo 3 diz, para impedi-lo de enganar as nações. Para nós, esses 1000 anos não será um evento futuro que inaugurará um período do reinado do Messias. Não, para nós esse 1000 anos é uma figura de linguagem que revela um número perfeito, 1000, na qual o Messias começou a governar e governará até o final, quando ele vai voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra. Esse período a gente chama de 1000 anos, escatologia realizada, na qual Satanás está preso e ele não pode impedir a pregação do Evangelho. Jesus certa vez disse que para que o valente fosse amarrado, um mais valente precisava vir e amarrar o valente. Existem alguns jargões evangélicos estranhos, né? Já ouviu um do tipo, tá amarrado? Por que a gente não usa esse termo, tá amarrado? Não, porque ele não é amarrado quando eu digo, ele foi amarrado lá na cruz. Satanás já está amarrado, Satanás já está preso, ele não pode impedir a pregação do Evangelho. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A primeira derrota se estabeleceu lá na cruz. A segunda derrota de Satanás e a vitória de Jesus se dá com o movimento da igreja. Veja o versículo 4 do capítulo 20. Eu vi tronos, que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Eu vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. E eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Deixa eu mostrar para você porque essa é uma figura de linguagem. A gente está trabalhando com um simbolismo. Porque aqui o texto diz que somente os decapitados, por causa de Jesus, é que ressuscitaram. Então aqueles que foram queimados não ressuscitarão. Aqueles que foram destruídos pelos animais no Coliseu não ressuscitarão. Aqueles que foram destruídos pela espada de um gladiador, né, não vai voltar, não irão voltar. Não, essa ideia dos decapitados refere-se a todos aqueles que sofreram perseguição. Lembra-se do trono, lá do começo do Apocalipse, os 24 tronos, os 24 seres que habitavam esse trono, mostrando a totalidade da igreja, e esses que estão sentados no trono estão para julgar. Aqui está mais uma vez um movimento de derrota de Satanás, não que vai acontecer no futuro, mas é uma derrota já estabelecida. Você que é membro do povo de Deus, que foi batizado, que pertence a essa grande família, que nós nos chamamos de irmãos e irmãs, que pertencemos a uma denominação, ou melhor, a uma comunidade chamada igreja. Você é este movimento que está julgando o mundo. Mas como assim julgando o mundo, Ale? Quer dizer então que a gente tem que montar um tribunal na igreja? Não! É a gente que transmite os valores e os princípios de Deus. Somos nós que iluminamos os cantos escuros da sociedade humana. Somos nós que iluminamos os cantos escuros do coração humano, que com coragem nos mantivemos em pé quando todo mundo ao nosso redor se ajoelhou à besta. Lembra do Apocalipse 13, quando eu expliquei para você que a besta é o poder político, opressor e religioso que legitima essa opressão? Se você está se ajoelhando diante de qualquer movimento
político e econômico, você está se ajoelhando à besta. Você tem a marca da besta. Mas se você ousa ficar em pé, quando todo mundo está se ajoelhando e dizendo das maldades, das ações erradas, das intenções erradas de qualquer movimento político e econômico, levando luz para as trevas, você é aquele que pertence à igreja do Senhor. E assim nós vencemos os nossos inimigos. A terceira vitória se dá anunciando o tempo de graça. Diz o versículo 11: depois vi um trono branco. Essa ideia do trono a gente já trabalhou lá em Apocalipse, capítulo 4, quando eu mostrei para você a ideia de que quem se assenta no trono rege e governa o universo criado, o universo visível e invisível, é o nosso Deus. Então, de novo, João vê esse trono na qual Deus está governando todas as coisas. E ele vê aquele que está sentado no trono, o próprio Deus Pai. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Quer dizer que a terra vai ser destruída, os céus serão destruídos? Não é essa a figura de linguagem. A figura de linguagem aqui usada por João é mostrar para aquela igreja que essa vitória que a igreja tem é um movimento gracioso de Deus por nós. Como? Simples. Aquelas pessoas sabiam muito bem de um texto do Antigo Testamento que é repetido várias vezes. Os profetas repetem essa ideia, mas a primeira vez que ela é usada é lá em Deuteronômio capítulo 30 e 19. Quando um acordo era firmado, quando o juiz dava uma sentença, eles deixavam um espaço na qual eles diziam: os deuses irão reconhecer essa nossa sentença. Como o povo de Israel sabe que não existem outros deuses, Deus então chama a obra criada para legitimar um texto de condenação. Veja como Deuteronômio 30, 19 usa: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E vocês escolheram, diz o texto, diz os profetas, a maldição, a morte. Quando João diz que o céu e a terra foram aniquilados, não estavam mais presentes diante do trono, é que aquelas testemunhas de acusação foram tiradas. E agora eu não tenho mais um promotor com as suas testemunhas contra mim. Agora eu tenho o amor do Pai que me acolhe diante das minhas limitações e diante das minhas fraquezas. A vitória contra os nossos inimigos se deu lá na cruz. Ela se dá todas as vezes que nós pregamos o Evangelho e nos lembramos que diante das nossas falhas e diante dos nossos erros, há a graça acolhedora e transformadora. A pergunta que João faz é: em quem vocês confiam? No Império Romano, que parece ser forte? No poder de Satanás, que está por trás das bestas, que é o Império Romano e o seu imperador? Vocês confiam nos seus méritos? Ou vocês confiam na graça amorosa de Deus para com vocês, que por amor a vocês enviou o seu próprio Filho, Jesus, para morrer na cruz no nosso lugar e assim pagar todo o preço de dívida que era contra nós, humilhando assim a potestade, humilhando assim Satanás e os seus demônios, cravando essa cédula de dívida contra mim e contra você lá na cruz. Em quem você confia? O dia do Senhor revela o amor de Deus pela igreja, a convidando
a participar da sua vitória. Mas a vitória contra quem? João diz sobre quem Jesus e a igreja irão vencer. No capítulo 19, no versículo 19 e 20, o primeiro movimento de vitória é contra o anticristo, a besta e o anticristo. Veja o que diz esse texto. Então João viu a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Lembrando que é uma figura essa pessoa que está montada no cavalo, de Jesus Cristo e a igreja. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo, que arde com enxofre. Olha só, a igreja e Jesus Cristo vencem, em primeiro lugar, as bestas, aqueles que pregam que eles têm poder e que eles têm autoridade. E vencem aqueles movimentos que legitimam tanto a besta do mar como a besta da terra, né? O poder político, o poder religioso opressor, que se levanta contra a pregação de Jesus Cristo. Todo aquele que se levanta contra Jesus é um anticristo. Seja ele o nome que tiver, seja ele a pessoa que for. Preste atenção nesse texto. Parece que vai haver uma grande guerra. E sabe o que acontece? Guerra nenhuma. A gente fica pensando, e agora vai acontecer uma batalha sangrenta. E não acontece nada. A besta e o anticristo são presos. Simples assim. O segundo ser derrotado é o diabo, o Satanás, o inimigo das nossas almas, o acusador das nossas falhas. Veja no versículo 9 e 10 do capítulo 20. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. É aqui a ideia da guerra do Armagedon, né? E aí de novo a gente fica pensando, vai haver uma guerra sangrenta, tiro para todo lado, quem viver verá. Mas um fogo do céu desceu e os devorou. Que vitória fácil de ser conquistada. E aí o diabo que as enganava também foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para sempre. Satanás, você perdeu. Satanás, te prepara, a tua hora vai chegar. E não pensa que você vai conseguir fazer qualquer movimento de vitória. A vitória de Jesus é rápida. É um fogo que cai do céu e acabou. Os terceiros inimigos que serão derrotados, a morte e a habitação dos mortos, o Hades ou o inferno. Diz o versículo 14 do capítulo 20, então a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A morte que nos visita aqui na história será aniquilada de uma vez por todas. Isso nós vamos ver semana que vem, mas a morte não mais vai existir. A gente não vai mais precisar enterrar os nossos filhos, os nossos pais. Nós não vamos ver os nossos avós sendo levados até um cemitério. A morte acabará, será aniquilada. O castigo que está sobre nós por causa lá de Gênesis 3 não mais tem domínio sobre nós. A morte perdeu. E o quarto e último inimigo a ser vencido são todos aqueles que não se dobram a Jesus, mas que dobram os seus joelhos
diante da besta. O texto diz: se alguém não foi encontrado no livro da vida, esse também foi lançado no lago de fogo. Queridos, os homens maus, as pessoas opressoras, também enfrentarão a ira do nosso Deus. É por isso que eu e você precisamos sair pregando o Evangelho, porque hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo das pessoas deixarem de se dobrarem a movimentos políticos, econômicos, confiarem no dinheiro, confiarem em instituições, confiarem em Satanás e passarem a se dobrarem os joelhos tão somente a Jesus. Mas como que eles vão saber disso se não há quem pregue? Como que eles vão conhecer o Evangelho se não há quem anuncie? É você que está com os joelhos dobrados a Jesus, o Cordeiro, que deve anunciar que os inimigos devem se tornar amigos de Deus. Que aqueles que estão distantes do Senhor podem se aproximar graciosamente dele por causa de Jesus. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Fale das boas novas da salvação. Ainda há tempo. As pessoas estão carentes de ouvir de Jesus. É você o enviado de Deus nos lugares aonde você está, nos ambientes que você visita, com os contatos que você tem, para que essas pessoas conheçam da graça salvadora de Jesus Cristo. E já pensou que maravilha chegarmos lá na eternidade e um desses amigos chegar até nós e dizer assim: sabe como eu conheci Jesus? Eu conheci Jesus porque um dia você me falou sobre ele. Encerro essas 3 aulas deixando 2 perguntas. A primeira: um dia Jesus vai voltar para acolher aqueles que renderam-se ao seu amor e se tornaram seus discípulos. Assim como está escrito lá em Apocalipse 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é aquela que acontece com todos aqueles ao longo da história da igreja que morreram, os nossos pais, os nossos antepassados, os pregadores antigos, os servos fiéis do Senhor antigos, que morreram e que quando seus olhos se fecharam para a história, eles se abriram para a eternidade. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, isto é, a condenação de todos esses seres que eu apresentei para você, do besta e do anticristo, do Satanás, da morte e do inferno, dos inimigos de Deus, essa segunda morte não tem poder sobre eles. E sabe quem eles serão? Sacerdotes de Deus e de Cristo. Nós vamos entrar à presença do Pai sem medo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. E reinaremos com o Senhor para sempre e sempre e sempre. A primeira pergunta é essa: você está entre este grupo daqueles que se rendem ao amor de Jesus e que na história se mostram como seus discípulos e suas discípulas? Não? Eu quero convidar você agora a se render ao amor de Jesus. Eu vou orar por você. E se você responder a essa oração prontamente, eu quero convidar você a me mandar uma mensagem para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Vamos orar? Pai querido, abençoe a vida dessa pessoa que está se rendendo ao seu amor nesse exato momento. Obrigado pelo teu Espírito que a visitou e que no meio
de tanta confusão, de tantas mensagens estranhas, ela ouviu a tua voz, se rendeu ao seu amor, sabendo que em Jesus Cristo a morte foi aniquilada, Satanás foi derrotado e nada mais nos separa do teu grande amor. Obrigado por essa obra, Espírito Santo. Obrigado por essa pessoa. Fortaleça na sua caminhada cristã, que a cada minuto, a cada segundo, ela tem experiências profundas e significativas contigo. É minha oração em nome de Jesus. Amém. A segunda pergunta que eu quero fazer é: um dia Jesus voltará para aniquilar aqueles que estão vinculados à prática do mal, injustiça, opressão, corrupção, desonestidade, violência, imoralidade. Um dia Jesus vai voltar e essas práticas não mais existirão. Roma perdeu. Roma caiu. Mas você já percebeu como os valores de Roma estão presentes no nosso dia? Vocês já viram, por exemplo, luta de UFC? Nada mais é do que a repetição daquilo que gladiadores faziam dentro de uma arena oval. Vocês já viram, por exemplo, corrida de Fórmula 1? Nada mais é do que as provas de bigas que os romanos promoviam. Você já ficou satisfeito em receber algum benefício do governo, simplesmente para aplacar qualquer movimento de questionamento deste governo? É a mesma coisa que Roma fazia, andando pelas ruas da cidade com uma carroça, jogando pão para os moradores daquela cidade. Roma caiu, o imperador não mais existe, mas os valores de Satanás e da besta continuam entre nós, simplesmente porque o nosso inimigo não é Roma, simplesmente porque o nosso inimigo é Satanás. É ele, o inimigo das nossas almas, que produz toda a injustiça, toda a opressão, toda a corrupção, toda a desonestidade, toda a violência, toda a imoralidade. É ele quem está por trás de toda a maldade que existe no mundo. Capítulo 20, versículo 13 e 14 diz assim: Vi também os mortos, grandes e pequenos, poderosos e frágeis, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Veja, existem dois tipos de livros diante de Deus. Este livro que está aqui no versículo 13 e 14, e aqueles que têm um nome no livro da vida. O outro livro também foi aberto, o livro da vida. Os dois livros estão abertos. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrados no livro. O mar entregou seus mortos, que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos, que neles havia. A palavra Hades aqui é uma tradução possível para inferno. E cada um desses que habitam o inferno foram julgados de acordo com o que tinham feito. Se lá, anteriormente, o texto diz, no versículo de número 4, que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida não serão julgados, aqueles que estão escritos nos livros serão julgados de acordo com os seus feitos. A minha pergunta é: aonde está o seu nome? No livro da vida ou no livro dos julgamentos? Se o seu nome está escrito no livro da vida, você será salvo pela graça. Se o seu nome está escrito no livro dos julgamentos, você será julgado pelos seus atos. No livro da vida, o nosso nome é escrito por Jesus. No livro dos julgamentos, os nossos nomes são escritos por nossos atos. No livro da vida,
nós temos discípulos e discípulas de Jesus, luzeiros diante de um mundo em trevas. No livro do julgamento, nós temos atos perversos feitos nos becos escuros, nos quartos trancados, nas salas ocultas. Aonde você se encontra? Aonde você está? Não, a minha pergunta não é se você tem o seu nome no hall de membros de uma igreja. A minha pergunta é: aonde está o seu nome? Como discípulo de Jesus ou como aqueles que se pactuam com o mal? Pai, em nome de Jesus, a gente se arrepende por não termos práticas de acordo com aquilo que somos, discípulos e discípulas de Jesus. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida e porque o nosso nome está ali, é que a gente tenha consciência dos nossos erros e a gente então pede perdão pelos nossos pecados. Cuida de cada um de nós, ó Pai, nos mostrando os erros, as falhas, para que vivamos vida bonita diante dos Teus olhos e assim construamos uma sociedade, um mundo melhor. Por favor, ó Deus, cuida de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A vitória é daquele que contemplar ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia, como o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará.
orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos deu Cristo Jesus, o Senhor, o Messias, enviando para nos ensinar, para nos dirigir, para nos chamar e para nos unir ao Senhor através da sua obra na cruz, ó Deus. Muito obrigado porque Jesus Cristo, o Cristo crucificado, é aquele que traz graça sobre todas as nações, sobre todos os homens. Obrigado por Jesus, obrigado pelo envio do Espírito Santo. Obrigado, Pai, por teu amor. Obrigado por nos dar da tua palavra. Te agradecemos mais uma vez a palavra semeada em nossos corações, que o Espírito Santo possa tomá-la e nos ensinar, aplicando esta palavra aos nossos corações, às nossas mentes, e que possamos colocá-la em prática, que possamos viver Cristo no nosso dia a dia. Obrigado por tua igreja, composta por todos aqueles chamados por ti, que ouviram a tua voz. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor habita em nossos corações, conforme Estevão falou antes do seu suplício, antes da sua morte. O Senhor é um Deus que não habita, e o único Deus verdadeiro, que não habita em casas fabricadas por mãos humanas, mas o Senhor habita no coração do contrito, no coração do arrependido. Obrigado. Obrigado ao Pai, obrigado ao Filho, obrigado ao Espírito Santo. Obrigado pela vida dos irmãos que ouviram esta palavra. Obrigado pela vida daqueles que ouvirão esta palavra e que sejamos todos nós desafiados, não importando os desafios, não importando o momento que nós vivemos, que sejamos desafiados a sermos parecidos com Jesus. Dá-nos também um coração generoso, dá-nos um coração que descobre, está atento às necessidades do próximo. Ensina-nos, ó Deus, a servirmos ao Senhor e a não buscarmos que o Senhor nos sirva, porque Tu és o Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós somos os Teus servos. Mais uma vez, obrigado. Dá-nos uma semana abençoada, em nome e pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, a Bíblia sempre nos orienta, e Deus sempre nos orienta na palavra, a abençoarmos e não a amaldiçoarmos. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a vida de vocês mais uma vez. Relembro a bênção sacerdotal, lá em Números capítulo 6, versículo 22, que nos diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, eu invoco esta bênção de Deus sobre a vida de vocês, assim como a bênção do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, 14, conhecida como bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e com toda a Igreja de Deus, hoje e sempre. Amém. Boa semana, Deus abençoe, Deus guarde a sua vida, Deus abençoe a sua vida, assim também da sua família. Fiquem com Deus. E eu quero te convidar
a estar com a gente nos trabalhos da Igreja da Vila. Às terças-feiras, 7h30 da noite, no meu Instagram, ou Ale Porfírio, ou no Instagram do pastor Jones Lobac, você pode nos seguir ali e participar da reunião de oração da Igreja da Vila. Olha, tem sido um tempo muito abençoador, muito bom. Todos os pedidos que são feitos ali são lembrados durante toda a semana. Eu e o pastor Jones oramos por vocês e colocamos esses pedidos diante de Deus durante toda a semana. Temos um tempo da palavra às terças-feiras. Deus tem falado muito ao meu coração através da vida do pastor Jones. Eu quero te convidar a ter essa experiência profunda e significativa com Deus. Aparece lá, terça-feira, 7h30 da noite. Quarta-feira, nós temos a Vila Tim. O presbítero Luciano, de forma muito dedicada e intencional, tem abençoado a vida dos nossos adolescentes. Se você é pai de adolescente e quer participar, mande para nós uma mensagem aí onde você está assistindo e eu vou colocar o link do Zoom para você participar, para que seu filho possa participar dessa reunião. É extremamente abençoadora. Toda quarta-feira o Lu está ali com um tempo muito especial ensinando os nossos pré-adolescentes. No nosso canal do YouTube, você encontra ali as aulas que as professoras da Vila Gui têm preparado. Olha, são aulas abençoadoras, extremamente bem feitas, com dedicação e com arte. Você pode abençoar a vida do seu filho assistindo a este vídeo ao lado dele, incentivando que a sua criança tenha contato com a palavra de Deus. Você pode abençoar a vida dos filhos dos seus amigos. Eu sei que a gente compartilha um monte de coisa no WhatsApp. Que tal compartilhar o vídeo da Vila Gui? A Vila Gui tem sido tão abençoadora que existem outras igrejas usando o material da Vila Gui. Então, membros da Igreja da Vila, esse material é nosso, disponibilizado de graça, com muita dedicação dos professores, das professoras da Vila Gui e da edição artística da Igreja da Vila, que fica com o presbítero André. Se eu fosse você, eu me dedicaria mais a assistir esses vídeos. No canal do YouTube da Igreja da Vila, você encontra também todos os sermões que estão sendo pregados. Aliás, o culto todo e o sermão. Você pode assistir a esses cultos durante a semana, visitá-lo quando assim achar melhor. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Espero você nos trabalhos da Igreja da Vila. Gente querida, eu estou usando o templo da Igreja Presbiteriana do Centenário para gravar essa mensagem. Esse lugar é muito especial. Esse lugar me acolheu quando eu cheguei na cidade de São Paulo. Nesse lugar eu pude conhecer pessoas tão especiais que abençoaram a minha vida, tanto na Igreja do Centenário como na Igreja da Vila. A Igreja do Centenário é a igreja mãe da Igreja da Vila. A Igreja do Centenário sempre nos apoiou no projeto de plantação de igreja, da Igreja da Vila. Hoje, a Igreja da Vila caminha como uma igreja independente, mas filha da Igreja do Centenário. E como igreja independente, uma das coisas que a gente tem que fazer é a manutenção desse trabalho. Graças a Deus, nós temos pessoas fiéis e durante o mês de abril, de maio, de junho e julho, a Igreja da Vila manteve a sua arrecadação de forma muito estável. Quando o mundo estava confuso, a Igreja da Vila teve um movimento de estabilidade. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas, no último mês, nós tivemos uma queda em quase 15% da nossa arrecadação. Eu sei que a gente está passando por tempos difíceis, por tempos complicados, mas eu quero convidar você a um movimento de confiança em Deus, daquele que vai prover todas as coisas, entregando o seu dízimo e a sua oferta. E quando você entrega o seu dízimo, a 10ª parte, e a sua oferta, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, para o projeto da Igreja da Vila, nós estamos dizendo para o nosso dinheiro que nós descansamos e confiamos em Deus
porque Deus disse que quando nós fizermos isto, Ele vai abrir as portas do céu e nos abençoar ricamente. Mas também eu quero convidar você a um segundo movimento, o movimento de acreditar no trabalho da Igreja da Vila. Nós estamos passando por um processo de transição e no ano de 2021 nós vamos precisar do apoio de você, do seu apoio, melhor dizendo, para a manutenção desse trabalho, financeiramente e fisicamente. Se disponha a abençoar aquilo que Deus tem a fazer na zona norte de São Paulo através da Igreja da Vila, participando efetivamente desse projeto, financeiramente e também fisicamente. Deus abençoe o seu coração, que com muita seriedade, muita serenidade e com coragem você participe do projeto da Igreja da Vila. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua semana, que você tenha experiências profundas e significativas com o nosso Deus. Amém.